quais são as estratégias que devemos ter quando nos relacionamos com um narcisista? Interessante se verificarmos, o narcisista ele é um leitor de comportamento, ou seja, quando ele se relaciona com a pessoa, ele ratifica muito o comportamento dessa pessoa. Então, ele é um caçador voraz para poder conquistar e devorar, vamos dizer assim, as suas vítimas. Se vocês quiserem saber quais são as 9 estratégias que você pode fazer para se blindar do narcisista, fique conosco até o final do vídeo, tá? Por quê? Porque o narcisista, na verdade, ele é muito previsível, né? Ou seja, ele sabe quem ataca, ele sabe quem ele investe, e qualquer tipo de atitude que foge do seu controle, ele fica totalmente desestabilizado. Então, não é uma maneira, na verdade, de como você atacar o narcisista que eu quero propor, mas sim como você pode se blindar dele. Interessante que quando você blinda dele, na verdade, ele fica totalmente desorientado. E qual seria a primeira estratégia? Seria a indiferença, você não demonstrar emoção. O interessante é que o narcisista, ele tem domínio sobre você mediante 2 aspectos: quando você o ama ou quando você o detesta. Ou seja, ele sabe mexer nas emoções da pessoa, né? Então, ele é um manipulador de emoção. Ou seja, se você não consegue o amar, ele vai ter o tesão, o desejo de você fazer o odiar. E isso mostra a intensidade do domínio que ele tem sobre você. Então, quando você não demonstra emoção, quando você é totalmente indiferente, tá? Ou seja, ele não sabe o que faz. Por quê? Porque ele fica totalmente desestabilizado quando ele não consegue ler o seu comportamento. É como você olhasse de cima as suas emoções, o que você faz que o agrada e o que você faz, o que o desagrada. É você olhar por cima, mediante um comportamento não dual. Interessante que esse termo não dual é o termo que os budistas utilizam muito, ou seja, você não alimentar e você também não desprezar o que acontece com você, mas sim você olhar os fatos como se você fosse de fora, principalmente um observador, e verificar que todas essas investidas que ele faz, na verdade, são estados impermanentes. Ou seja, mas ele quer que esse sentimento seja permanente. Ou seja, da paixão que você tem por ele ou pelo ódio. Então, quando você estabelece, na verdade, um contato que apenas você observa e não se deixa influenciar pelas investidas dele, porque a investida dele é desestabilizar, e quando você apenas fala o necessário, ele não consegue mais te ler, ele fica totalmente desestabilizado. Então, essa é a primeira atitude que você tem que tomar para com ele. Sabe? Eu sei que você tem emoção, eu sei que você fica nervoso, eu sei que você fica triste, mas quando você observa os sentimentos que você tem para com o narcisista, isso faz você agir de uma maneira muito mais imparcial, porque você está vendo o que ele faz é apenas para te desestabilizar. Mas quando você olha o seu sentimento, na verdade, ele passando e você não absorvendo e nem lutando contra ele, e é isso que nos causa tristeza, é lutar contra um sentimento que você não quer ou alimentar. Essa é a atitude que as pessoas fazem na maioria das vezes. Mas quando você pega esse estado de observação e observar os seus sentimentos e ficar num estado totalmente absorto deles, totalmente afastado, ele perde totalmente o controle sobre você. A segunda estratégia, vamos dizer assim,
você diga não a ele. Aprenda a dizer não. Por quê? Porque o não o vai deixar totalmente confuso, tá? Ele vai ficar confuso com você, ele vai ficar totalmente desnorteado e com raiva. Por que dizer não? Porque o narcisista, ele tem uma atitude que ele acha que ele é convincente, elegante, charmoso, e que as investidas dele, na verdade, ele mesmo acredita que ele é irresistível e que ninguém vai dizer não para ele. Então, quando você diz não, você quebra essa corrente. Então, quando você quebra essa corrente, o que ele faz? Ele vai começar, na verdade, a agir com você mediante extremos. Ora, se eu não ganhei de você mediante os meus encantos, eu vou ganhar de você mediante a minha imposição. Ou seja, quando ele não consegue o que ele quer, ele vai ter uma atitude totalmente pueril. Então ele vai investir de uma outra maneira, ele vai fazer chantagem, né, sobre você. Mas você tem que dizer a postura de dizer não, porque isso demonstra firmeza. O narcisista, ele não tem o costume de enfrentar pessoas que têm autoconsciência. Por quê? Porque quando você se conhece, você diz não, você estabeleceu o seu limite, ele sabe, ele fica, na verdade, numa espécie de uma parede do qual que ele não consegue atravessar. E ele não consegue mesmo. Então, a partir daí, você vê o quão desestabilizado emocionalmente ele é. Então, você verifica que ele não é tão atraente como ele diz que é, como tão galanteador, mas você verifica que ele é normalmente e realmente, na verdade, uma pessoa que tem uma baixa frustração, né, uma baixa tolerância à frustração. E essa baixa tolerância à frustração vai fazer ele agir, na verdade, como se fosse uma criança. Então você tem que ter uma postura, tá, de estabelecer um tipicamente não, um não totalmente categórico. Você falar não, e você não abrir mão das suas opiniões. Ou seja, ele vai fazer de tudo para te desestabilizar, mas você tem que ter o que? Uma autoconfiança tão grande e que ele possa até mesmo te respeitar, viu? Até mesmo te odiando, porque ele vê que você tem opinião e não abre mão das suas convicções. O terceiro tópico seria quando você fala sobre fatos, né? Racionalize, ou seja, o narcisista, a relação dele com você se baseia puramente sobre emoções. Ele tenta te conquistar mediante galanteios e você tende a abrir o seu coração. Ou seja, ele sempre vai falar sobre interpretação dos fatos e não como ele realmente é. Então, o que você tem que fazer? Racionalize. O que é racionalizar? Fala estritamente o que aconteceu sem rodeios, né? Você falar as coisas realmente como são. Interessante que a realidade, a palavra realidade vem de res, significa aquilo que é um fato, é factível, é aquilo que você vê o que realmente aconteceu sobre determinados momentos, tá? Então ele sempre vai fazer o quê? Vai fazer você querer abrir mão, então, né, das suas convicções. Então, quando você falar sobre os fatos, racionalize, diga não e mantenha a distância, tá? Porque ele sempre vai investir mais em você para te desestabilizar. A função dele é desestabilizar a pessoa emocionalmente. O quarto aspecto seria a autoridade, tá? Ou seja, o narcisista, ele é um ser que combate com as pessoas constantemente. Ele vê todo mundo como ameaça, ele é totalmente combativo e ele sempre é inadequado, né? Ou seja, as reações que ele tem em determinados momentos são sempre descontextualizadas, né? Ou seja, você tem que ter uma autoridade ou uma autonomia. Então, ele tem medo de pessoas que se estabelecem e tem uma postura. Interessante que é só você falar não, mas você ter uma postura corporal de que realmente você não quer, tá bom? Ou seja, as pessoas falam muito mais com posturas do que com narrativas. Interessante que as pessoas, na maioria das vezes, falam uma coisa e fazem outras. Ou seja, as pessoas têm o costume mais de se expressar mais com o corpo, né?
mais com o seu andar, mais com a sua maneira de interagir com as pessoas. E muitas vezes o narcisista, ele vê que a pessoa não tem uma atitude, porque ele sabe onde mexe com essa pessoa. Mas se essa pessoa se estabelecer uma espécie de limite e falar com autonomia, né, falar não para ele, estritamente ele ficará muito chateado, e muito mesmo. Porque a palavra autonomia vem de auto, que é próprio, nomia, regra, lei. Eu tenho a minha própria regra, eu tenho a minha própria lei, e você não passa daqui desse limite. Com certeza, né, ele vai lutar muito mais com você, mas o que você está fazendo é apenas uma estratégia de defesa, e ele sempre vai entender tudo como uma afronta, uma espécie de combate. A mentalidade dele é totalmente conspirativa, ele acredita que todo mundo quer destruir ele, mas na verdade ele não percebe que ele que destrói todas as outras pessoas, tá? O quinto aspecto, na verdade, é você impor limites, sabe? Por quê? Porque o narcisista nunca se vê como uma pessoa errada, ele nunca se vê, na verdade, como uma pessoa que tem limites. Ele acha que pode falar tudo, que pode dizer tudo, né? Ou seja, ele se acha totalmente irresistíveis. Então, imponha limites para ele, tá bom? Fale não quando tem que falar não, estabeleça a sua saúde emocional referente a ele, que assim ele pode se afastar de você. E ele se afasta porque ele investe tanto em você. Quando você se bloqueia, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outras pessoas que lhe dêem esse suprimento. Quando você corta esse suprimento, ele age totalmente como um viciado. Ele vai correr atrás de outras pessoas. Ou seja, ele não gosta das pessoas, ele apenas gosta do suprimento emocional que essas pessoas dão para ele. Então ele sempre age como uma espécie de um parasita emocional, ou então como um vampiro existencial. Quem tem sangue para dar para ele sempre vai continuar chupando esse sangue até drenar todas as forças dessa pessoa. Então, quando você nega o suprimento, na verdade, impondo esse limite, ele vai procurar outra pessoa. Não adianta. É você estabelecer o limite mesmo da pedra cinza. É não, pronto e acabou. Então, como você não dá esse suprimento, ele vai procurar esse suprimento em outra pessoa. Outra coisa também que o narcisista sempre fica irritado, se o sexto aspecto, né? Fazendo ele sempre perder. Por quê? Porque o narcisista, quando ele perde algo, o que ele faz? Ele sempre justifica, né? Ele sempre difama outra pessoa e finge que não se importa, né? Ou seja, quando sempre você ganha dele, ele sempre vai falar que lhe deu uma chance, na verdade ele não prestou atenção, na verdade ele não está bem naquele dia. Então ele detesta perder. Como ele é um ser totalmente combativo e sempre, né, deseja ganhar, quando ele encontra alguém que tenha mais capacidade do que ele, isso o desestrutura emocionalmente. Então isso faz ele ficar totalmente, na verdade, destruído e acabado, porque ele vai ficar exausto, porque quando ele perde, ele fica nervoso, ele age como uma criança, mas ele fica sempre o que? Exausto. Isso ele não vai demonstrar para você, ele vai brigar, vai bater perna, vai querer te chantagear, mas quando ele ficar sozinho, ele vai se encolher, na verdade, como se fosse uma criança querendo acolhimento, porque a mentalidade dele é totalmente essa. O narcisista é totalmente abusante de self. Ele não tem personalidade própria. Ele precisa, na verdade, que o outro o confirme. Quando ninguém o confirma, aí sim ele perde toda a sua estrutura. Então ele sempre muito depende do outro. Ele depende do outro para dizer quem ele é. Principalmente quando ele ganha. Quando ele ganha, eu sou bom, eu sou o the best, eu sou maravilhoso, eu sou lindo, eu sou o tudo. Mas quando ele perde, ele se sente praticamente um nada. E é isso que ele é, na verdade. Ele é praticamente um nada. Ele é um ser que procura se firmar constantemente acima do outro, sobre o outro, o que ele gostaria de ser e não o que ele realmente é, porque ele se detesta se olhar como perdedor, e ele sabe que ele é perdedor, ele sabe que é triste, ele sabe que é uma pessoa estritamente, sabe, assim, indesejável. Ele mesmo sabe, ele apenas não consegue olhar para si mesmo, ele não consegue olhar para si mediante o espelho, né, e falar que é uma pessoa que é totalmente perdedora. Mas não, ele quer olhar para si no espelho e tentar se afirmar continuamente para apagar, na verdade, ou cobrir esse sentimento vazio que ele tem.
com uma espécie de autoafirmação. Então, toda pessoa que se autoafirma constantemente é uma pessoa que é derrotada. Ela quer mostrar para o outro não aquilo o que ela é, mas sim o que ela gostaria de ser. A sétima característica seria a exposição pública. Ele detesta isso. O porquê? Porque quando ele estabelece o limite para você, dizendo que é mais inteligente ou que é mais culto, e quando você fala sobre um fato, o que é que acontece? Você está o desnudando, na verdade. Mas só que você, quando o desnuda, ele vai ficar totalmente nervoso com você. Ele vai ficar bravo, ele vai ficar violento, vai espernear, né? Então, por exemplo, ele vai constantemente brigar com você. Como ele gosta de te expor ao público, né, denegrindo a sua imagem, quando você faz isso com ele, quando você inverte em relação a ele, na verdade, é ele que fica desnorteado, né? Porque, mas você faça isso somente em último caso, em caso quando a relação já está te saturando, do qual que você não aguenta mais. Porque ele tem medo de ser expulso, ele gosta de se mostrar para as pessoas como ele é bom, mas quando ele é exposto de suas fragilidades e quando você se baseia nos fatos, né, fazendo ele perder, você tendo uma postura de autoridade, você dizendo não, na verdade isso o desfragmenta. Só que isso vai fazer ele ter um ódio muito grande de você. Então você tem que tomar um cuidado muito grande, tá? Mediante que tipo de personalidade ele tem, que tipo de compostura ele vai ter com você. Porque o narcisista, quanto mais ele se sente frustrado com a pessoa que ele se relaciona, ele vai ficando muito mais nervoso, ele vai ficando muito mais perverso. Porque você está desbotando o ideal que ele criou sobre você. Na verdade, ele já desbota. Mas quando você mostra a sua atitude, a sua compostura, a sua vontade, a sua indiferença, você dizendo não a ele, isso o vai desfragmentar ainda mais. Então ele vai fazer o quê? Ele vai ter raiva de você, vai ter medo de você, e com isso ele pode fazer duas coisas. Ou ele pode querer te combater ou fugir. Na maioria das vezes ele tende a fugir, porque o narcisista ele é tipicamente um covarde. Ele apenas quer se relacionar com pessoas que têm uma autoestima baixa e confie no seu ego, que é totalmente doente, que é totalmente patológico e que ele precisa de uma confirmação excessiva do outro para mostrar aquilo que ele não é. O oitavo aspecto também é você contradizer a sua sensação de superioridade. Ele sempre se diz lindo, maravilhoso, gostoso, vamos dizer assim. Mas quando você fala somente o necessário, não tentando conversar, mas sendo seco, sendo direto, sendo conciso, tendo a sua postura, ele fica totalmente congelado. E nessa atitude que ele fica congelado, ele pode, né, dependendo, ser totalmente nervoso com você, totalmente violento e querer lhe atacar. Porque quando você contradiz, na verdade é o seguinte, ele diz algo, né? Quando você estabelece o verdadeiro limite dele, o verdadeiro curso dele, em contraposição, o ideal que ele quer passar dele para o outro, as pessoas olham, na verdade, e veem vocês dois debatendo, né? O interessante é que não é sempre bom você fazer isso mediante as outras pessoas que você conhece, né? E muitas vezes também com as pessoas que você não conhece. Mas você pode fazer isso só em extremo caso, quando ele se diz lindo e maravilhoso e que você já tem, na verdade, o meio já se desvincular dele, sabe? É tipo assim, é o fim do relacionamento, aí você pega e faz isso e viva a sua vida, sai, muda de país, muda de cidade, muda de nome, faça qualquer coisa. Mas quando você faz isso com ele, você está desbotando, na verdade, a imagem que ele criou dele mesmo para o outro. Então ele vai sair totalmente envergonhado, né? E a última característica é a mais importante, é você manter a sua calma e a sua clareza, você ter sua autoconsciência. Seja claro, seja firme, seja convicto, não grite com ele, sabe? Não tenta argumentar com ele, porque o narcisista nunca vai mudar. Ele tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim.
Então, quando você mantém a sua calma, mantém a sua clareza, mantém a sua indiferença, você dizendo não a ele, você falando sobre fatos, você mantendo a sua autoridade, você impondo limites, você fazendo-o perder dentro desse contexto, você o expondo publicamente e você o contradizendo, na verdade, ele vai ficar totalmente desestabilizado e vai odiar você. Mas isso que eu estou falando para você, você tem que fazer, na verdade, como uma atitude de defesa. Porque o narcisista, ele sempre é combativo, ele sempre visa atacar. Mas toda a defesa que você vai fazer, ele sempre vai entender, na verdade, como uma espécie de ataque. Tá? Então é essa atitude que você tem que tomar para com ele, na verdade, e seguir o seu caminho e criar uma nova espécie de vida, conhecer pessoas diferentes. Tá? Se você tem um problema, o bom é você sempre consultar um especialista, um psiquiatra, né? Ou um psicólogo, e você se rodear de pessoas que realmente, na verdade, o aceite como você é, as pessoas que não tentem, na verdade, solapar a sua individualidade, as pessoas que sempre tentam te ajudar, amalgamar, fazer você melhorar como pessoa, porque o narcisista, ele não quer que ninguém melhore, ele é apenas um aproveitador do qual que ele fala dele para ele, olhando somente para ele. E o que ele faz, na verdade, quando está prestes a se arrepender ou mudar de vida, na verdade ele faz isso somente para te convencer. Então você fazendo isso, na verdade, você o desestabiliza. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou produzindo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperta o botão das notificações. Muitas vezes eu sou até chato em dizer isso, mas eu sempre peço para que você ajude o nosso pequeno trabalho, para que ele tenha uma pequena relevância, e você também transmite esses vídeos para as outras pessoas que você conhece, que estão passando por semelhantes problemas. Eu tenho certeza que onde entra uma semente, irá florescer uma bela flor, sabe? Porque uma bela flor, conforme o conto budista, sempre nasce nos pântanos, né? A flor de lótus sempre age nos lugares em que você menos espera. Então, quando você nasce e renasce, você pode refazer a sua vida, refazer a sua história e viver uma vida para você mesmo, sem nenhum tipo de culpa, de trauma ou, na verdade, ou medo. Porque o objetivo do narcisista é te deixar com medo. E como sempre, eu agradeço, tá, o carinho e a atenção de vocês que nos têm guiado até aqui. E um beijo para todos vocês, com todo carinho e atenção. E até o nosso próximo vídeo.